12 horas e 11 minutos, 12 e 11, boa tarde para você ouvinte, você está ligado, sintonizado nas YM 597, canal 200, na 87.9, na Liberdade FM. Hoje é terça-feira, 22 de novembro de 2022. E agora, ó, 22 de novembro de 2022. E a partir de agora, no seu rádio na internet, pela liberdadesbs.com.br, você vai ouvir aqui o Liberdade Notícias, é claro, na apresentação desse que vos fala, Valmir Forteschi. E você já pode começar a participar comigo pelo meu WhatsApp. O telefone é 3633-5401. Eu falei 3633-5401. Você vai contando aí e vai falando para mim das suas informações e eu vou conversar contigo e vou falar das informações pelo lado de cá, né? Com certeza. Já conseguimos restabelecer a live, demorei um pouquinho aí por causa dessas lives, né? Tá tudo restabelecido, tudo de volta, tudo bem certinho. Agora você vai ouvir aí o tempo e a temperatura e eu já volto aqui com o comentário. Você está ouvindo Liberdade Notícias. Hora de saber como vai o tempo e a temperatura. A previsão do tempo para esta terça-feira é de dia nublado, podendo chover com trovoadas em toda a região sul, com exceção da parte centro-ocidental do Rio Grande do Sul, onde fica apenas com muitas nuvens. A temperatura mínima fica em torno de 13 graus e a máxima pode chegar a 30 graus. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 100%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Natália Guimarães, o tempo e a temperatura. Vamos agora ao tempo e a temperatura neste momento aqui da Tríplice Fronteira, dos bairros Centro, 25 de Julho, Xiram e, claro, né, aqui nos estúdios da Liberdade FM. Segundo a estação meteorológica, vamos ver aqui, ó, lá vamos primeiro para o clima-tempo. O clima-tempo diz que está com 24 graus, nós temos aqui um vento de 10 km por hora e o sol vai até as 18 horas e 50 minutos. Você pode ver que o verão vai se aproximando, ele vai chegando cada vez mais rápido, né? Assim a passos e vai chegando aqui o nosso verãozão. Já a estação meteorológica local, ela diz que nós estamos aqui com 23,2 graus de temperatura externa e a sensação térmica é a mesma, 23,2 graus. Então nós estamos aqui, 24, 23, tá dentro da margem de erro, né? Isso é importante. Já as birutas, elas diferem. Uma diz que nós estamos com um vento de 10 km por hora, e a outra fala aqui, a local, que estamos com 0,45 km. É uma brisa, né? É uma brisa. E a umidade do ar, nesse momento aqui, segundo a estação meteorológica local, nós estamos com 70% de umidade do ar, né? É o que nós temos sobre o tempo e a temperatura. Você está ouvindo Liberdade Notícias. É claro, você ligou o rádio agora e você está ouvindo Liberdade Notícias. E tudo isso no apoio do Plano Funeral e Assistência Familiar Laier. Por quê? Porque lá você tem o apoio e segurança que toda a família merece no passamento de um ente querido. E lá você já tem todos os benefícios do cartão no Plano Laier, com descontos e vantagens aqui no comércio local. Então eu quero primeiramente mandar um grande abraço para a equipe do Joel, né, que está sempre prontinha para lhe atender. E se você quer conversar com a equipe do Joel é muito fácil, você vai ligar agora. Mas quando eu falo para você ligar agora, meu amigo, é para ligar agora mesmo, porque eles estão lá para atender. É 3626-2568, 3626-2568. E se você ainda não é associado, você pode ligar no 3626-2568. Eu falei 3626-2568. Plano Funeral e Assistência Familiar Laier. O apoio e segurança que toda a família merece. Quero contar para você do WhatsApp do Jorginho. Pense só numa pessoa que faz uma lavação de primeira linha. Onde que é? É no WhatsApp do Jorginho. Entra em contato com ele lá, agenda a tua lavação no 99658-2838. 99658-2838. É muito 8 nesse número aí, né? Dá pra fazer um jogo nisso aí. 99658-2838. Lembrando que ele aceita Pix e cartão. Tem que ver se o Jorginho libera para fazer mais um sorteio aí de uma lavação, né? Um abraço pessoal da Academia do Teles, porque se você conhece o Teles, sabe a qualidade que é. E se você não conhece, vá lá e conheça. Porque no Teles é assim, saúde o que interessa e o resto não tem pressa. Agora você vai ouvir o Momento Solidário.
Momento solidário. Quem é tão rico que nada precise receber de alguém? E ninguém é tão pobre que nada possa doar para alguém. Você está ouvindo Liberdade Notícias. Então é assim, para você que ligou o rádio agora, você está ouvindo Liberdade Notícias. E eu quero contar para você do Momento Solidário, né? Dentro dessa filosofia que o Paulo Rogério falou, eu quero falar para você que eu apoio e eu concordo. Então nós temos aquela parceria com o pessoal da Missão Social Águias. Por quê? Porque eles arrecadam roupas, calçados e alimentos e doam para quem realmente precisa. A Missão Social Águias faz um trabalho na cidade toda, né? Mas principalmente ali do lado de Oxford, Cruzeiro, Mato Preto, toda aquela Lençol, né? Toda aquela região. Então, se você tem alguma coisa para ajudar, se quer ajudar uma pessoa e não sabe quem, é muito fácil. 99978-8677. 99978-8677 com a Missão Social Águias. Já aqui, pro lado de cá, como eu falo, nós temos aquela parceria com o pessoal da Pastoral Social lá da Paróquia São José da Igreja Católica de Serra Alta. Sempre lá em nome do Padre Claudemir, né? E o Padre Claudemir me falou que eles cuidam ali de 63 famílias. Isso é muita gente. Então, são famílias carentes que a igreja dá aquela atenção, né? Aquele carinho. Então, se você puder ajudar a igreja lá, sempre levando um pacote de arroz, feijão, alimentos básicos, né? Café, açúcar e, claro, uma bolacha, uma bolachinha para agradar as crianças. Então, quem puder ajudar, pode deixar na secretaria paroquial ou pode entrar em contato no telefone 3635-0685, 3635-0685, que o Padre Claudemir vai dar um jeito de buscar, né? Falar nisso, quero mandar um grande abraço pro pessoal da Açougue Serra Alta também, que estão sempre nos ouvindo, estão patrocinando agora e apoiando aí a missa nos sábados. Eu falei lá com o pessoal e eles disseram, não vamos deixar a missa acabar, vamos fazer esse patrocínio, né? Então estão ajudando aí na transmissão da missa. Grande abraço e muito obrigado pro pessoal ali do Açougue de Serra Alta. Falando também aqui dentro do Momento Solidário, quero fazer um agradecimento especial, quero mandar um abraço pro pessoal do Restaurante Paulista, né? Olha aqui, eles servem marmitex e tem buffet lá para as empresas, então olha aqui, ó, coisa boa. Se você quer encomendar, você liga no 3634-1121, o nome é bonito. Parece que vão começar a trabalhar aí nos domingos também lá, tá? Um grande abraço para toda a equipe lá, né? Lá é comida caseira, fogão a lenha. Olha, me deu fome só de olhar esse negócio. E agora aberto aos domingos aí no cartãozinho deles. Um grande abraço do pessoal do Restaurante Paulista, né? Que também estão sintonizando. Mais o pessoal que está sintonizado comigo, não sabe todo mundo que está sintonizado. Quando eu mando um alô, a gente diz, então vamos mandar um alô. Então vamos mandar um alô aí pro pessoal do Restaurante Paulista que está sintonizado conosco aí, aqui na Liberdade FM, né? Quem sabe não vem também para o nosso hall de apoio. Grande abraço e parabéns pelo atendimento lá, pessoal, gente boa, né? Que sempre trabalha lá no Restaurante Paulista. É, meu amigo, mas é mais ou menos assim, né? Deus nos dá o que nós precisamos e às vezes não nos dá o que a gente pede. Então tem que pensar, tem que ficar muito atento a todos os sinais. Isso é importante. Já temos participação aqui, vamos fazer as participações. 12 horas e 20 minutos. Deixa eu ver como é que tá aqui a minha pauta, para não perder o ritmo da pauta, né? E já temos participações. Vê como é que tá a minha participação. O Vinícius está participando, olha aqui, ó. Bom dia, mestre. Poderia fazer esse comentário? Vamos ver aqui, ó. Meu status, né? Então, aqui que tá. Tá fazendo aqui um comentário bem interessante. Que bom dia, né? O comentário aqui, ele quer que comente o status. Daqui a pouco já vou comentar esse teu status. Eu preciso ler ele com calma aqui, Vinícius. Temos mais alguns áudios. Tem uma pessoa que me mandou um áudio que nos identificou. 1, 2, 3, 4, 5, 6 áudios. E o Jurandir também, né? Jurandir. Vai vir chuva e a rua Jaraguá do Sul, aqui na 25 de julho, tá tudo abandonado. Boa tarde, meu amigo. Nem lembro da Jaraguá, eu moro nela. Mas ontem foi lembrado, sabe, Jurandir? Ontem foi lembrado lá na Câmara de Vereadores, o Sabino, toda a sessão lembra, como nós estamos lembrando no rádio aqui, também o vereador Sabino lembra em todas as sessões. E na saída lá da sessão da Câmara ali, eu conversava com o vereador Hélio,
e também conversar, e também com a vereadora líder do governo lá, a doutora Terezinha, e parece que eles vão marcar uma reunião aí com o prefeito quarta-feira para ver o que dá para fazer aí nessa rua Jaraguara. Claro que já está tudo encaminhado lá pela Defesa Civil, tem todo um processo burocrático para ser respeitado, mas o vereador Hélio, como já foi secretário de obras, tem umas ideias boas, né? Ele quer conversar com o prefeito para ver se consegue chegar e acertar isso ali, fazer um paliativo para pelo menos minimizar aí o sofrimento do pessoal da rua Jaraguá. Então as pessoas elas estão tentando, né? Estão tentando e vamos ver o que vai acontecer. O importante é não deixar a brasa esfriar e é não deixar a coisa se esquecida. Então vai mantendo aqui e vai falando conosco, né, Jurandir, todo dia, nós vamos lembrar eles. Já aqui pelo nosso Face, nós temos a participação da Janice. Boa tarde para você, Janice, muito obrigado. A Relines também tá ouvindo. A Maris, boa tarde, Maris. Tá corrido para nós aqui, Maris. Adriane Miller, boa tarde, meu amigo. Chegando a chuvinha, tem um ótimo programa. Valeu, Adriane, muito obrigado aí pela participação. Faz tempo que não participava, né? E o Joacir, boa tarde. Passei o link, ele já apareceu ali também. Muito obrigado. Vamos fazer o primeiro do intervalo, que depois eu tenho uns assuntos importantes aqui. Tem uma questão de umas pensões vitalícias. Lembra? Aqui em São Bento tem alguns que têm pensões vitalícias também. Eu já encaminhei aqui para o doutor Sobreira e parece que caiu. Então, uma lei aí que tem uma decisão judicial que não pode pagar mais essas pensões vitalícias. E também quero falar sobre essa guerra da Ucrânia, aí, que é importante, né? Vamos fazer o primeiro intervalo e eu já volto para trazer as novidades e conversar com você aí, querido ouvinte. Esta programação tem o apoio cultural de... Você sabia que o jornal impresso foi eleito o meio de comunicação mais confiável do Brasil? Faça sua doação mensal de R$14 e receba todo sábado em sua casa ou empresa o Jornal Liberdade. Fone WhatsApp 99187-3302. Você sabe o que é saudade? Saudade é o que está fora do alcance, longe do olhar, perto do pensamento. A saudade é a dor do afastamento, é a dor de não ter, é a dor de não ver. Saudade é uma estrada longa que o coração percorre todos os dias. Crematório Catarinense, mais um empreendimento Plano Laia. Fone 3626-2568. Natal Campeão Forte Atacadista. Mais festa, mais prêmios, mais forte. Banana caturra quilo, 3,79. Lufonca, 3,69. Laranja pera quilo, 2,29. Lufonca, 2,19. Coxa com sobrecoxa largo Pacol, 7,98. Açúcar cristal Colombo 1 quilo, 3,19. E tem a forte do dia. Batata lavada quilo, 3,89. Lufonca, 3,69. Aproveite, você pode ganhar TV 70 polegadas, camisas para torcer e um ano de carrinho cheio. Forte Atacadista, Natal Campeão. Você está ouvindo Liberdade Notícias. Então você está ouvindo Liberdade Notícias, é claro, da apresentação desse aqui que vos fala, Valmir Fortes. Eu quero falar para você sobre essa questão dessas... Eu vou dar uma pulada na minha pauta, uma apressada, né, terça-feira, com relação a essa questão aqui das pensões vitalícias. Eu ter vinculado isso ontem, já acabou que não deu tempo, mas eu quero vincular porque isso é muito importante. A Procuradoria-Geral do Supremo Tribunal Federal derruba pensões vitalícias e reitera que a tramitação direta do inquérito policial entre o Ministério Público e a Polícia Civil é constitucional. Então, se a Polícia Civil abrir o inquérito e o Ministério Público, vai ter que parar de pagar essas pensões aí. Vamos ouvir aqui a matéria. Agora você vai ouvir a matéria, porque eu já ouvi, né?
O relator, ministro Edson Fachin, afirmou que não há razões jurídicas para a concessão de benefício, o que demonstra motivação pessoal em desrespeito à separação entre patrimônio público e privado e aos princípios republicanos da moralidade, da impessoalidade e da igualdade. O relator apontou ainda que o STF fixou a tese de que a lei municipal sobre subsídio vitalício, com base no exercício de mandatos de vereador e a consequente pensão em caso de morte, é incompatível com a Constituição Federal. Em razão de excepcional interesse social, pois as verbas recebidas pelas beneficiárias das pensões têm natureza alimentar, a decisão terá efeitos a partir da data do julgamento da ação. Rádio Justiça, de Brasília, Lívia Azevedo. 12h27, parece que é assim, né? Não foi por bem, vai por mal. Parece que agora cai essas pensões. Vou passar esse áudio aí para presidente da Câmara, passar lá para a Terezinha, que é líder do governo na Câmara, para que se resolva essas questões que tem aqui em São Bento do Sul antes que o Ministério Público tenha que acionar, eu tenho que dar um ataque, né? Um termo de ajustamento de conduta, para que se acabe essas pensões que existem aqui no município de São Bento do Sul também, né? 12h27, 12h27, então isso é uma boa notícia para nós contribuintes, é um gasto a menos para nós trabalhar, né? Mas eu quero voltar para vocês o seguinte, né? Eu preciso lá conversar com o Papai Noel, um abraço Papai Noel, tô trabalhando no centro, diz ele, venha conversar comigo aqui, né? Você quer saber? Eu vou lá, Papai Noel. Certo? Não sei se vai dar tempo hoje à tarde, nós estamos cheios de problema, mas eu vou dar uma passada para conversar lá. Eu ontem estive lá na Câmara de Vereadores e conversei, né, e vi lá como é que estão as questões dentro da nossa Câmara de Vereadores. Você está sabendo que agora, dia 5, tem as eleições aí para presidente da Câmara. Então, você veja que as coisas estão acontecendo, os fatos estão se desenrolando, né? As coisas vão acontecer no município. Então, parece que com relação à presença da Câmara, o negócio embolou meio de campo. Ontem à noite eu conversei lá com o Sabino, na saidinha ali, e ele falou para mim que colocou o nome à disposição para disputa, entende? Para desespero aí do Tomazini, né, Tomazini? Então, o vereador Sabino colocou o nome na disputa, diz que vai tentar montar a chapa dele, entende? E quero dizer o seguinte aí pro prefeito, que graças a alguns asseclas que ele tem em volta dele ali, e quero abrir aspas, tirando aí a líder do governo lá na Câmara, que é a Terezinha, que tem se desdobrado para tentar entrar num acordo lá e garantir pelo menos um presidente que dê a governabilidade para o prefeito. Ele tem um pessoal, tem uns asseclas em volta dele ali, que estão dificultando a negociação com a União Brasil. Eu soube aí de fonte segura que o pessoal não quer nem o Hélio e nem o Paulo Zívica, nem pintado de ouro, né? Nem de amarelo lá dentro. Mas o amarelo tem uma cor tão bonita, né? Mas que não querem ver eles de jeito nenhum aí dentro da administração. E com isso acaba embolando o meio de campo, que acaba dificultando toda essa estratégia que é montada ali dentro da Câmara de Vereadores, que vem sendo conduzidas pela vereadora Terezinha Divas, né, que ela que é advogada e tem feito um papel de defesa do governo. A Terezinha já falou que ela tem gosto em trazer aí o pessoal do União Brasil, né? Mas se acontecer isso mesmo e essa dificuldade dessa negociação continuar emperrando dentro das questões que vem sendo desenvolvidas ali dentro da prefeitura, pelas costas da Terezinha, o que acontece? E existe a possibilidade forte do vereador Sabino assumir essa cadeira que é tão cobiçada. Sim, é verdade. Por quê? Porque também existe aquela questão da idade, né? Então, essa questão da idade. Veja, e haja visto também que dentro dessas articulações temos lá o PP com o Chicão e com a Zuleika. Não podemos esquecer isso. O vereador Chicão também é um bom nome para presidente da Câmara, e ele está com vontade. Então agora vai depender dos três ali, o Chicão, a Zuleika e o Sabino, para ver dentro deles quem é que se lança o nome. Chicão também tem o nome à disposição. Se o PP com 2 votos fechar numa organização junto ali, se fechar numa votação junto com o Sabino, e o Sabino já disse que ele não aceita nenhum tipo de negociação obscura, né? Ele vai como presidente, mas para ir tudo junto e construir um mandato de novidade e de moralidade, né, nas questões lá que ele pensa nesse sentido, que é o caso do Chicão também.
Então, acho que ali pode haver um acerto da oposição dentro disso. De repente, o próprio Sabino pode apoiar o Chicão ou a Zuleika, mas eles vão ter que sentar e vão ter que negociar. E tudo isso está muito rápido, porque hoje é dia 22, dia 29 é a última sessão, dia 29, se não me engano, é a última sessão da Câmara, dia 28, né? Dia 28 é a última sessão da Câmara, e veja que dia 5 de dezembro já existe a possibilidade de ter que montar essa chapa para ver quem é que vai conduzir o processo lá na Câmara de Vereadores. Então tá tudo meio embolado no meio de campo, né? Enquanto o próprio pessoal ali do União Brasil não se decide, que é a questão do Hélio, né, que é a questão do Paulo Zive, que agora essas forças estranhas ali dentro da prefeitura dificultando o trabalho da líder do governo lá na Câmara de Vereadores, para que se feche essa negociação, né, em torno aí de alguém do União Brasil para ser o presidente da Câmara. Tem a questão do Paulo Zive e tem a questão do Hélio. Acho que os dois, se sentassem e definissem aqui qual deles poderia ser o presidente, pode ter certeza que, quem sabe, eles teriam o apoio do governo e chegariam na cadeira. Mas existe a possibilidade de uma outra chapa. Não dá para mim, eu precisava fazer o comentário disso hoje. Na realidade, eu precisava de alguém me ajudar a comentar aqui, mas hoje estou sozinho. Existe a possibilidade de uma outra chapa ser viável, que é uma chapa do Darlan como presidente. Também, e essa chapa já contaria aí também com, provavelmente, não tenho certeza, mas poderia contar, num plano B, né, numa alternativa. Essa chapa pode contar aí com o apoio da atual presidente, que é a Carla Hoffmann, da própria Terezinha, do Luiz Pezente, do vereador PX, que aí é que está o grande... Aí eu quero dizer para você, meu amigo ouvinte, que está o X da questão. Será que o PX que sobrevive até o dia 5? Porque ele deve ser julgado aqui dia 28, né? Daqui a pouco eu vou passar um áudio da presidente Carla falando com relação a essa questão lá, desse julgamento do vereador PX. Mas será que ele consegue sobreviver até o dia 5? E aí é um voto que vai manter, que vai estar no fio da balança. Porque se ele não sobreviver, tem a questão lá da suplente que assume, né? Vamos ver aí daí, como é que vem a suplente. Será que a suplente vota com quem? Será que alguém já conversou com a Karen? Será que ela vai votar para A, vai votar para B, vai ficar neutra? Vai querer participar da mesa? Então, existe toda uma negociação dentro desse fato, dentro dessas questões. Tudo isso vai ter que ter uma tratativa, tudo isso vai ter que ter aí muita conversa, e os dias estão se afunilando, né? Tudo vai se passando. Eu conversava com o vereador Pechinski e ele disse para mim o seguinte: olha, ontem assim, numa raspa de taxa, né, meio correndo, que tem que pegar aquele vereador a laço, né? Ele disse assim para mim: olha, Forte, acho que eu quero dizer que eu tô com a carta na manga. Ontem eu já tinha dado por encerrado, eu achava que a vereadora Karen poderia tirar o vestido já lá, aquele vestido bonito dela, né, para posse, mas ela pode guardar o vestido porque eu fico, né? Então diz o vereador PX que ele tem uma carta na manga aí pro dia 28. Se ele tem uma carta na manga, eu tava pensando comigo que vai ter que ser o gato, o copo, eu não sei se salva ele, né? Pra quem joga truque, pra você entender, né? Tem o gato que manda no jogo. Então o PX que ele tá com as cartinhas dele lá, diz que tem uma carta na manga. E tomara, né? Mas enfim, ele vai ter que ter o gato aí pra escapar de tudo isso aí. A grande maioria, a gente tem conversado com os vereadores em conversas de bastidores, e não vê assim uma solução aonde que o vereador conseguisse manter o dito mandato dele. Eu acredito que pode, talvez eu esteja enganado, mas pode ser que aconteça aí um afastamento e ele vai ter que tentar na justiça para ter essa reintegração. Eu não sei quanto tempo levaria para acontecer tudo isso aí. Mas tudo indica que pode haver esse afastamento. O PX que me falou ontem que não, que ele tá com uma carta boa na manga, não tem uma carta na manga, e essa carta eu vou colocar no momento certo. Tomara que seja o gato, né? Então, para garantir, porque eu acho que não sei se o Copa garante alguma coisa nessas alturas do campeonato. Vamos analisar aí para ver o que acontece com relação a essas questões aí, com relação a essas questões da eleição da Câmara, dessa questão do afastamento do PX, que vamos falar um pouco mais depois que a presidente Carla fizer as considerações. O pessoal não tem agora tempo de escutar às vezes à noite, aí eu coloco aqui a palavra livre, né? Então tá aí, vamos ver o que é essa carta aí agora que o PX que diz que tem, né? Para tentar aguentar pelo menos um tempo. Daí se ele fica ali até o dia 5, embola o meio de campo também. Porque aí será que o PX que vai votar a favor do governo, mesmo sabendo que o governo votou pelo seu afastamento?
são as perguntas que ficam, né? São assim os sentimentos que a gente fica e nós, a imprensa, ficamos assim, aguardando para ver tudo o que vai acontecer com relação a essas questões aí da Câmara de Vereadores. Então vê que está tudo embolado, aquele meio de campo ali. Agora, essa falta de decisão do União Brasil, meu amigo ouvinte, isso aí é que embola mesmo. E quero dizer para você aí, o pessoal do União Brasil está perdendo uma oportunidade de ter um crescimento dentro da Câmara de Vereadores, né? Então vamos analisar o que vai dar com relação a todas essas questões aí. Temos que ficar muito atento ao lance. Temos que ficar com o ouvido prestando atenção nos lances que vem acontecendo aí dentro da nossa Câmara de Vereadores, né? Agora se aproximando aí dessa mudança aí no quadro aí da Câmara. Vamos para frente aqui, vamos falar então sobre aquela guerra da Ucrânia, vamos para mim ir colocando as minhas ideias em dia. Então aqui, ó, vamos falar sobre a guerra na Ucrânia. Parece que vai ter sanções contra a Rússia aí. Vamos usar a matéria do Lucas Weber e eu já volto para comentar mais assuntos com relação à Câmara de Vereadores, né? O premier da Hungria declarou nesta sexta-feira que as sanções da União Europeia contra a Rússia são passos para a guerra, qualificando essa estratégia como perigosa. Viktor Orbán é um dos principais nomes da extrema-direita mundial e já chamado de irmão por Jair Bolsonaro. Ele garantiu que quem intervém financeiramente em um conflito militar toma posição. O primeiro-ministro manifestou preocupação com o que descreveu como um acúmulo de medidas contra o gigante eslavo. O líder húngaro reiterou a sua oposição à proposta da Comissão Europeia de conceder à Ucrânia uma ajuda de 18 bilhões de euros até 2023, sob a forma de empréstimos. Orbán expressou a sua vontade de, segundo suas palavras, lutar contra um possível novo pacote de medidas contra Moscou. O Ministério das Relações Exteriores da Hungria também afirmou que a União Europeia escolheu a pior resposta possível à Rússia após o início da guerra. Segundo a pasta, a economia europeia estaria caminhando para recessões, enquanto a economia de Moscou não sofreu. Já o Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia reagiu negativamente à oposição do governo húngaro. A pasta citou números fornecidos pelo Conselho da União Europeia, o Banco Mundial e o FMI para justificar a política de sanções contra um ataque à economia russa. O secretário de imprensa do Ministério das Relações Exteriores ucraniano, Oleg Nikolenko, afirmou, por exemplo, que a Rússia teve uma queda de PIB de até 9%. Além disso, disse que o governo Putin teve uma redução de volume de comércio de bens e serviços de 30% a 35% por conta das sanções. De acordo com Nikolenko, a economia russa retrocedeu 30 anos, enquanto Budapeste está tentando minimizar deliberadamente a eficácia das sanções. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Serguei Morim, locução Lucas Weber. Então você ouviu a reportagem, temos que ficar muito atento com relação à questão da guerra, né? E que se resolva isso o mais rápido possível. Mas quem sofre com tudo isso são as crianças, né? Quem sofre aí são as crianças, isso que é triste. Vamos fazer aqui o segundo do intervalo. E daí eu já volto com quero fazer o segundo intervalo e já voltar com mais comentários com relação aqui à nossa Câmara de Vereadores e também tem o reportagem do Dimas. Você está ouvindo Liberdade Notícias. Esta programação tem o apoio cultural de... Você sabia que o jornal impresso foi eleito o meio de comunicação mais confiável do Brasil? Faça sua doação mensal de R$14 e receba todo sábado em sua casa ou empresa o Jornal Liberdade. Fone WhatsApp 99187-3302. Você sabe o que é saudade? Saudade é o que está fora do alcance, longe do olhar, perto do pensamento. A saudade é a dor do afastamento, é a dor de não ter, é a dor de não ver. Saudade é uma estrada longa que o coração percorre todos os dias. Crematório Catarinense, mais um empreendimento Plano Laia. Fone 3626-2568.
Natal Campeão Forte Atacadista. Mais festa, mais prêmios, mais forte. Banana caturra quilo, 3,79. No Foncar, 3,69. Laranja pera quilo, 2,29. No Foncar, 2,19. Coxa com sobrecoxa largo Bacol, 7,98. Açúcar cristal Colombo 1 quilo, 3,19. E tem a forte do dia. Batata lavada quilo, 3,89. No Foncar, 3,69. Aproveite, você pode ganhar TV 70 polegadas, camisas para torcer e 1 ano de carrinho cheio. Forte Atacadista, Natal Campeão. Você está ouvindo Liberdade Notícias. 12 horas e 41 minutos, 11 e 41. Então agora vamos ouvir então o áudio da presidente Carla, que fala justamente com relação a essa questão lá dessa sindicância, né? E explica os prazos que se deu para encaminhar a votação do processo de afastamento aí do vereador Ângelo Pechinski. Vamos ouvir o áudio e eu já volto para comentar mais sobre esse assunto. Vereadores, senhoras veredoras, vereadora Fleca, vereadora Terezinha, uma reiteração dos nossos cumprimentos ao secretário Josias, a professora Ju que se encontram, a todos os demais que se encontram nos acompanhando. Boa noite especial e os nossos agradecimentos ao Fortesc, que sempre prestigia a sessão da Câmara de Vereadores. Na minha palavra hoje vai se relacionar a uma menção feita na semana passada e algumas discussões que surgiram a partir de uma menção a respeito de uma possível demora para a marcação da análise da comissão processante, da sessão de julgamento do relatório da comissão processante, que envolve a questão do vereador Ângelo. Eu fiz um levantamento, até porque não tenho por hábito interferir na palavra livre dos vereadores. Acho que é um tempo muito caro de cada um de nós. Cada um de nós, na palavra livre, tem vários compromissos em relação aos pedidos que não são feitos, em relação aos agradecimentos quando atendidos, ou a reiteração da cobrança quando eles não acontecem. E por isso tenho por hábito, a não ser por uma questão de ordem muito especial e muito objetiva, não fazer interferência na palavra do colega vereador, né, que também tem o respeito por esse tempo. Então, a título de esclarecer a verdade a respeito dos fatos e deixar muito claro os prazos que foram analisados, o protocolo do relatório final da comissão, feito pela excelentíssima presidente da comissão, vereadora Zuleika, foi feito no dia 3/11, numa quinta-feira. Depois disso, no dia 4/11, a própria comissão protocolou, e isso é regulamentar, é regimental, protocolou um ofício pedindo e solicitando para esta presidente, para a presidente da casa, a convocação de sessão de julgamento para a presidente da Câmara de Vereadores. Dia 4/11 era uma sexta-feira, então no sábado e no domingo o pedido não foi apreciado. Na segunda-feira, se os senhores vereadores e vereadoras estiverem lembrados, eu fiz uma menção aqui especificamente para não retardar ainda mais o prazo e fazer isso via ofício, fiz uma solicitação em plenário à presidente da comissão, pedindo que fosse baixado o segredo de justiça da comissão processante, uma vez que vários depoimentos ainda estavam sob segredo de justiça e eu não poderia encaminhar aos vereadores que não tinham acesso completo, então, às informações. Isso se deu na 56ª reunião ordinária, na segunda-feira, dia 7/11. Depois, no dia 8/11, houve um despacho pela presidente da comissão, novamente a vereadora Zuleika, para baixar o segredo de justiça, e já no dia 8/11 foi disponibilizado pela secretaria, por determinação da presidência, todos os vereadores o acesso do procedimento final. E aí, a partir disso, os vereadores, inclusive eu, né, acessamos, analisamos as peças que foram juntadas. Já falei em várias oportunidades, é um processo longo, com muitas mídias para serem ouvidas, com determinação de uma responsabilidade muito grande aos senhores vereadores e às senhoras vereadoras, uma vez que nós vamos fazer um julgamento. Nós funcionamos nesse processo como juízes e, portanto, nós temos que ter a responsabilidade de conhecer de forma aprofundada. Conversando com alguns vereadores e verificando que já havia um prazo, no dia 15/11 nós tivemos o feriado, né, feriado da República, e já na quarta-feira, dia 16, nós fizemos então o despacho para que se designasse a sessão de julgamento para o dia 29/11 às 13 horas. Então vejam, senhores vereadores, né, que entre a entrada, o simples protocolo e o requerimento que se deu
praticamente no final de uma semana, nós tivemos, com 2 feriados no meio do caminho, em 13 dias, contando sábados e domingos, nós tivemos a designação dessa importante, né, e cuidadoso julgamento que tem que ser feito. A designação não poderia ser feita já para uma data subsequente, em razão de que nós temos que lembrar que essa sessão é uma sessão bastante complexa. Ela foi designada para o dia 29/11, de forma extraordinária, às 13 horas, dando dessa forma uma possibilidade de que a defesa, né, preparasse para que naquele dia esteja aqui para apresentar a defesa e que cada um dos vereadores possa estar bastante preparado para fazer o julgamento. Então, só a título então de esclarecimento de quem nos acompanha, não há intenção nenhuma e nunca houve por parte desses vereadores e de todos os vereadores, e aqui faço menção às 2 comissões processantes, a anterior presidida pela vereadora Terezinha, a atual presidida pela vereadora Zuleika, e mais especialmente eu quero fazer porque quando se levantam algumas situações como se passaram agora nos últimos tempos, a ofensa ela não vem basicamente a mim, que sou a presidente da Câmara, que estou presidente da Câmara no momento, mas ela acaba atingindo aqueles servidores da casa que de forma muito, mas muito responsável, fizeram um trabalho bastante grande, se dedicaram fora do expediente, se dedicaram em horário de almoço. Nós tivemos sessões em que nós tivemos um intervalo curto de almoço para se aproveitar o tempo. Então, em nome dessas pessoas que fizeram um trabalho tão importante, dos vereadores que se dedicaram de maneira extrema, se retiraram dos seus trabalhos, das suas famílias, ou qualquer ofício que o vereador tenha durante a semana, para que pudéssemos então ter da forma mais rápida a resposta para esse julgamento. Reiterando, nós prestamos e fizemos o nosso compromisso, fizemos aquilo que nós devemos, não fizemos nenhum favor, isso fica muito claro, mas é muito importante que a gente tome assim um pouco de cuidado justamente nesses julgamentos antecipados, sem que se conheça eventualmente todo o cronograma daquilo que foi pensado e toda a responsabilidade que todos os envolvidos no processo tiveram para que lá na frente a gente não possa ter alguma nulidade para ser levantada e esse trabalho de todas as pessoas, todos os vereadores e vereadoras, seja mais uma vez prestigiado. Meus esclarecimentos eram esses. Agradeço a quem nos acompanhou. Meu boa noite a todos. 12h48, então você ouviu aqui as palavras da presidente Carla, falou com muita propriedade, né? Porque explicou como é que vai funcionar essas questões. Então vamos aguardar aqui até o dia 28 para ver o desenrolar. E veja, como eu estava dizendo para você que está me ouvindo aqui, são 2 pontos muito importantes que vão passar lá na Câmara de Vereadores. Primeiro, essa questão das eleições para o próximo presidente do biênio, né, dos próximos 2 anos, mas tudo passa também por esse afastamento, por esse provável, né, temos que dizer por enquanto é provável, não sabemos se vai acontecer ou não, por esse provável afastamento que pode acontecer lá no dia 28. Como eu disse, o que se espera de tudo isso, né, e a grande pergunta que fica, a grande incógnita de tudo isso é essa carta, né, o PX que ele falando que tem uma carta muito forte na mão. Vamos ver se ele tem o gato lá mesmo, né? Estou achando que o copo é meio fraco nesse caso aí, porque ele tem o gato na mão para poder, vamos dizer assim, não digo encerrar o processo, mas vencer mais essa etapa. Então vamos ver o que vai acontecer. Tá? E aí, depois de passar tudo isso, vamos ver o que acontece também, como é que vai ser o comportamento do vereador lá na frente. Será que o Ângelo precisa que vota a favor do governo? Vai se abster, vai participar da mesa, vai continuar participando da mesa ou não, vai querer fazer parte de alguma chapa? Tudo isso pode vir favorecer uma candidatura aí do Jair Sabino. Tem que deixar muito claro isso com relação a essas questões também, dependendo se ele conseguir aí o apoio lá do PP. Lembrando que também o vereador Chicão pode conseguir também o apoio do Sabino, e aí eles têm 3 votos. E aí o grande desafio deles é buscar esses 2 votos para poder fazer a maioria e então ganhar a presidência da Câmara. Então tá tudo muito truncado, né? Tá todo mundo desenvolvido. E já o União Brasil tá mais confortável, tem os 2 votos. Mas aí o Hélio e o Paulo Zívica precisam se entender os dois, precisam chegar num consenso e o mais rápido possível, como eu disse, hoje é dia 22, dia 5 tá aí, né? Para poder acertar e para poder pensar de que forma que vai ser conduzido os trabalhos ali dentro da Câmara de Vereadores. O grande problema
é sobre essas forças ocultas que agem lá na prefeitura, agora saindo da Câmara de Vereadores e vão para dentro da prefeitura, né? As forças ocultas que agem ali dentro da prefeitura para sabotar o trabalho que a vereadora lá e líder do governo, Terezinha Dimas, vem tentando desenvolver ali na Câmara de Vereadores para garantir um mínimo de governabilidade para a atual administração aí do prefeito Antônio Tomazini. Será que o prefeito sabe tudo disso? Será que está por dentro? Essa que é a grande pergunta, querido ouvinte. Será que o prefeito sabe? Será que está acompanhando? Será que quem são as equipes? Eu sei que a Terezinha tem acompanhado, tem feito todo esse trabalho de meio campo, que a gente está envolvido, tem visto aí que ela tem se esforçado para minimizar ao máximo, né? E tem essa questão também da viabilidade da chapa do Darlan, né? O Darlan também está se ensaiando, está lá, né? Ele pode ter um apoio forte, de repente ele pode fazer uma chapa ali, trazendo a própria Carla para vice, trazendo o Luiz Presente, né? E quem sabe até o vereador Pechinski, se sobreviver até lá. Mas será que o Pechinski vai fazer parte dessa chapa? Será que o Darlan se sentiria confortável em ter o Pechinski junto? E como é que fica? Então tudo isso aí vai ter que ser muito conversado, vai ter que ter muita conversa, vai se desenrolar aí dentro desses próximos dias e eu vou estar muito atento, né? Porque eu gosto desse fervo, eu gosto de estar por dentro do que vem acontecendo dentro aí do nosso município aqui de São Bento do Sul. Agora eu tô curioso com relação a essa carta, né? Que o Pechinski falou ontem. Eu tenho uma carta na mão! Você tem uma carta na mão, então tá, né? Vamos aguardar para ver o que é essa carta, né? Tomara que seja o gato, né? Não pode ser o Ais, né? Se for o Ais, não dá nada, né? Os caras vão lá e já, com qualquer doisinho, mata, né? Não tem muito o que fazer, né? Isso aí é papo de quem joga truque, isso que é o importante. Quero então falar dessas questões que quero contar para você também. Vamos ver o que o Dimas mandou um áudio aqui bem interessante, deixa eu colocar aqui, sobre umas prisões, né? Prisões pelo Brasil. Vamos ver o que acontece aqui. O Dimas mandou para mim um áudio e eu quero ver o que ele diz aqui nesse sentido, né? Que tá aqui, ó. Vou voltar pro Dimas aqui. Cadê você, Di? Então o Dimas tem mais informações sobre 100 pessoas presas aí pela Polícia Federal. E vai ter mais gente presa. Vamos ver o que o Dimas está falando e eu já volto para comentar o assunto. A Polícia Federal cumpre nesta terça-feira mandados de prisão motivados por condenações de crimes relacionados ao abuso sexual infantil no país. Batizadas de Operações Guardiões da Infância, as ações tiveram início em agosto, com cumprimentos de mandatos de prisão de criminosos que já constavam no Banco de Dados Nacional de Monitoramento de Prisões, mas ainda estavam em liberdade. Mais de 100 foragidos foram detidos nos 26 estados e no Distrito Federal, desde o início das ações na manhã de hoje. As prisões seguem em andamento. O objetivo da operação é retirar do convívio social indivíduos que já haviam sido investigados, processados criminalmente e condenados, dando efetividade ao sistema de justiça criminal e impedindo novos crimes contra crianças e adolescentes, informou a Polícia Federal em nota, que acrescenta ainda que o combate ao abuso sexual infantil é uma prioridade com um trabalho amplo e complexo, tendo uma unidade especializada no tema. O Serviço de Repressão a Crimes de Ódio e Pornografia Infantil. São as informações da Agência Brasil no jornalismo da Liberdade FM. Segue você, Valmir Forteschi. Você está ouvindo Liberdade Notícias. Você está ouvindo Liberdade Notícias. Claro, você que ligou o rádio agora, você está ouvindo Liberdade Notícias. E o Joacir dizia pra mim, vixe, só o gato mesmo. É que nem eu também. Quando me falou em carta na mão, Joacir, eu pensei comigo, olha, acho que só o gato para garantir esse negócio aí. Mas enfim, vamos aguardar, né, os desenrolar na Câmara de Vereadores para ver o que acontece com relações a essas questões aí da nossa Câmara de Vereadores. Tem a LESC aqui, tá fazendo, tem uma matéria da LESC que é importante colocar também, vai dar tempo, 12 horas e 55 minutos de voltar aqui, que é importante que fala com relação a essa questão, é uma campanha
A campanha internacional propõe mobilização pelo fim da violência às mulheres. Isso saiu lá da LESC, né? Então vamos ver essa matéria aqui, porque é importantíssima você ouvir também, amigo ouvinte. O combate à violência de gênero é tema de uma campanha mundial que propõe 16 dias de ativismo pela causa. A mobilização começa em 25 de novembro, Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, e vai até 10 de dezembro, data em que foi proclamada a Declaração Universal dos Direitos Humanos. No Brasil, o movimento é iniciado antes, em 20 de novembro, para incluir a data em que se celebra no país a consciência negra. É o que comenta a defensora pública Anne Teive Auras, vice-coordenadora do Observatório da Violência contra a Mulher de Santa Catarina, que funciona na Assembleia Legislativa. Aqui no Brasil, se convencionou chamar de 21 dias de ativismo, ampliando um pouco esses dias, para abranger também o dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra aqui no Brasil, para trazer também essas discussões a respeito das violências sofridas pelas mulheres negras no nosso país, também envolvendo não apenas as discriminações de gênero, mas também de raça e etnia. Então é um período bem importante para a gente refletir sobre essas violências que as mulheres brasileiras sofrem, também aí em intersecção com a questão do racismo no nosso país. A campanha dos 16 dias de ativismo foi criada em 1991 por iniciativa do Instituto de Liderança Global das Mulheres. O objetivo é promover o debate sobre o assunto, sensibilizar a sociedade e denunciar as várias formas de violência cometidas contra mulheres e meninas. Há mais de 30 anos, o movimento mobiliza pessoas, entidades e organizações em todo o mundo para engajamento na prevenção e na eliminação desse tipo de violação de direitos humanos. As ações da campanha também buscam avaliar os avanços e retrocessos nas políticas públicas, os mecanismos de enfrentamento do problema e, no Brasil, a eficácia da Lei Maria da Penha. A vice-coordenadora do Observatório Catarinense apresenta uma análise sobre a situação do Estado. Existe uma série de políticas para amparar as mulheres em situação de violência, que devem unir assistência social, saúde, moradia, emprego, sistema de justiça, enfim, e que ainda não foram implementadas a contento. A gente precisa de orçamento para essas políticas, de planejamento, e que elas sejam eficazes, capilarizadas, estejam em todos os municípios. Então a gente precisa também de orçamento para assistência social, para a saúde, para a capacitação também do sistema de justiça, para que todos esses órgãos, todas essas instituições estejam preparadas e capacitadas para receber as mulheres em situação de violência, prestar assistência devida de forma humanizada, sem revitimizar, sem julgamento, e realmente garantir a essas mulheres os seus direitos e também, é claro, a responsabilização dos agressores. A defensora pública Anne Teive Auras também destaca a importância do engajamento dos homens na luta pelo fim da violência contra as mulheres. Sem a participação, sem a conscientização dos homens a respeito da importância da gente enfrentar a discriminação de gênero e realmente desconstruir esses padrões que colocam a mulher em posição de submissão, de subalternidade. Então, é papel dos homens também na criação, dos meninos, na educação e na conscientização do seu de que as mulheres são iguais, são sujeitos de direitos, são pessoas que têm as suas próprias vidas, que podem tomar suas próprias decisões, e também na efetivação e na implementação dessas políticas públicas. Sem os homens, que ainda são maioria, no parlamento, também nos executivos, enfim, a gente não vai conseguir avançar. Então nós precisamos do compromisso dos homens com essa igualdade entre homens e mulheres, esse fim da violência, que é bom para todo mundo. Da Rádio da Assembleia Legislativa, a repórter Ludmila Gadotti. 12 horas e 59 minutos, com essa que eu encerro o Liberdade Notícias, que isso é muito importante, o que a Assembleia está fazendo com relação a essa questão das mulheres, e precisa de muita conscientização, precisa melhorar sempre, e sempre cuidar bem dessas questões. Fazer essa divulgação, é sempre com muita divulgação, é com muita conversa, que a gente vai chegar lá. Não é com ameaças, não é tentando impor nada, é com conscientização. Então vamos ouvir agora o Bola na Trave, você vai ouvir agora o Bola na Trave com o Almir Dias, e eu volto amanhã com mais um Liberdade Notícias, trazendo mais notícias, mais informações da nossa cidade e da nossa região, com certeza. Grande abraço e até amanhã. Bola na Trave. Muito obrigado por essa live e eu volto amanhã com mais um Liberdade Notícias.
Ouvinte do Liberdade Notícias, Almi Dias chegando com as informações esportivas aqui para o seu Bola na Trave desta terça-feira.